Eu moro no sudoeste de Minnesota com minha família. Eu tenho 3 filhos, um de 10, um de 9 e um menino de 1 ano. E meu marido fica em casa, é fazendeiro e faz o papel de mãe quando eu viajo. E, de fato, faz isso muito bem. E eu, graças a Deus, não sou da tua família, eu tô fora. Atualmente eu falo para cerca de 20 mil estudantes por mês por todo o país. Eu tenho aprendido muito com os jovens a quem eu falo. Tenho aprendido muito com eles e espero que hoje vocês possam aprender algo no tempo em que passarem comigo. Gosta de estar aqui, gosta de estar aqui, não gosta, ninguém gosta. Antes de eu começar a fazer palestras, eu trabalhei por 9 anos aconselhando em centros cristãos de apoio à gravidez em Chicago, em Minneapolis. É bom demais pra ser verdade. E por 9 anos eu tive garotas que vinham ao meu consultório e diziam: Pen, se eu soubesse que isso me aconteceria, eu teria tomado uma decisão diferente. Mas ninguém me disse. Eu comecei a perguntar a essas garotas o que poderiam ter dito a você, o que alguém poderia ter dito a você antes de você tomar essa decisão que poderia ter te ajudado a fazer uma melhor opção. Não se preocupa. Eu vou cuidar muito bem de você. Uma melhor opção. Após 9 anos, eu percebi que havia muitos estudantes por aí tomando decisões sobre sexo sem ter nenhuma ideia das consequências que essas decisões teriam. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Não. Eu quero que entendam que eu não vim aqui para decidir por vocês quanto ao que farão a respeito do sexo. Eu não vim para isso. Quando você vem com amendoim, eu já tô voltando com a paçoca, entendeu? Eu saco a tua, fica... Eu não posso tomar essa decisão por vocês. Eu entendo que seus pais não podem fazê-lo, embora alguns gostariam de poder fazer isso. Eu cheguei a dizer ao meu filho de 10 e ao de 9 que quando fizerem 12, vou colocá-los numa caixa, trancá-los e alimentá-los por uma janela até os 19. Eu tô rindo pra não chorar. Então eu comecei a falar em universidades e tive que estender essa idade para 24. Eu gostaria de poupar meus filhos da dor que vejo todos os dias, mas não posso. Só posso amá-los, dizer-lhes a verdade e esperar que tomem boas decisões. Eu vim hoje aqui para que nenhum de vocês possa deixar este auditório e, novamente, poder dizer a um médico ou conselheiro ou seu futuro marido ou esposa: ninguém me disse. Eu não Me cala a boca! sabia. Hoje vocês ouvirão sobre que decisão devem tomar, e só dependerá de vocês. Mas vamos tomar esse curto período de tempo para pensar bem sobre as escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas. Quero que me respondam. Você não vale nada. Onde os adolescentes hoje em dia obtêm informações sobre sexo? Onde vocês obtêm informações? Televisão. Essa é a fonte número 1, onde os adolescentes recebem informações sobre sexo. Televisão, filmes, música, a mídia. Você vai agora pagar de santo? A segunda fonte mais comum onde vocês buscam informações sobre sexo é com amigos. De onde vêm as informações deles? Televisão, filmes e música. Temos problemas. A mídia diz a vocês: sexo é ótimo, é divertido, todos estão fazendo e não há consequências. Eu concordo em parte, é ótimo, é divertido. Se fazer sexo fosse algo como ter as mãos cortadas pelo pulso com um machado, vocês não estariam aqui, seus pais não teriam sido idiotas assim. Vamos embora. Idiotas assim. Sexo é uma coisa boa, porém, nem todos estão fazendo. Isso é mentira e existem consequências. Vejam, Deus criou o sexo. É incrível, é maravilhoso. Deus criou o sexo para ser parte importante numa relação. A intimidade que une duas pessoas como uma só. Ele queria que fosse parte importante numa relação. E ele criou para nós. Ele fez o sexo incrível, contudo, ele criou com limites. E dentro dos... Eu preciso de um mestre em tapeação e na arte da manipulação psicológica. Por isso eu procurei você. limites, o sexo é ótimo. Fora desses limites é muito, muito destrutivo. É parecido com fogo. Tá passando dos limites, hein, garota? Quem tá... O fogo na minha lareira é uma coisa boa. Aquece a minha casa e é bonito. O fogo no meio do piso da minha sala, porém, não é uma coisa boa. Pode incendiar minha casa e ferir minha família. É preciso haver limites. Qual é o contexto para o qual Deus criou o sexo? Casamento? Essa é a resposta certa. Porém, muitos jovens cristãos ao longo dos anos me disseram em meu consultório: mas nós nos amamos.
E daí? Sua vagabunda capivara, entendeu? A senhora é uma assassina. A senhora tem que pagar caro pelo crime que a senhora está cometendo. Deus não criou o sexo pro amor, criou o sexo pro casamento. Casamento, um compromisso. É brincadeira. É brincadeira. Um compromisso permanente para toda a vida. Esse é o limite pro sexo. Às vezes amor no casamento, isso ajuda. Mas às vezes não há. Esse não é o critério. A senhora tem noção das consequências dessa sua declaração? 11 anos atrás entrei numa igreja e olhei para o jovem que eu amava e disse essas palavras. Você e somente você. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Na doença e na saúde. Até que a morte nos separe. Estávamos certos. Porque, de fato, tivemos isso, pobreza, doença e tristeza. O casamento é mesmo assim. Me desculpem por chocá-los assim. Antes de casarmos, achamos que seremos felizes para sempre, um romance eterno, prazer o tempo todo. E sei por que pensam assim, porque olham para o casamento dos seus pais e é o relacionamento mais romântico que já conheceram. E acham que o de vocês será assim também. Só que me falta. Antes de casarmos, achamos que o sexo vai ser ótimo, divertido e que o casamento vai ser um romance arrebatador. Quando eu me casei, meu casamento não se parecia com isso. Eu olhava para o meu marido e dizia, meu Deus, tem que ser você, porque é a coisa mais excitante que eu já vivi. Obviamente, se há problemas, a culpa é sua. Talvez se eu te largar, arranjarei alguém melhor e teria um relacionamento perfeito, sabe disso? Meu casamento tem problemas, porque estou nele. Um dia, quando vocês casarem, terão problemas porque estarão num casamento. Existe um Deus e não é você. Você não é perfeito, nunca será, nem o seu cônjuge. Eu não disse ao meu marido 11 anos atrás, ficarei casada com você se... Eu não disse não ficarei casada com você se me tratar como espero ser tratada. Eu não disse ficarei casada com você se guardar suas meias no lugar certo. Eu não disse ficarei casada com você se não engordar 50 quilos nos próximos 10 anos. Não disse isso. Apenas me comprometi para o resto da vida. Apenas isso. Pessoal, essa é a condição segura para o sexo. Porque se forem abrir-se completamente... Se forem dar tudo de vocês, física, emocional, espiritualmente, para o outro ser humano, se vão tornar-se uma só carne. É melhor saberem que não funciona assim, porque se não souberem, sofrerão. Se esquecerem tudo o que eu disser e puderem se lembrar só de uma coisa, é isso que eu quero que ouçam. Se fizerem sexo fora de uma relação matrimonial permanente, vocês pagarão. Tem um preço. Ninguém faz sexo fora do casamento sem pagar um preço. E a pergunta que temos que fazer hoje é... Qual é o preço? Vale a pena? Vale a pena? Não, nunca. Vamos falar sobre o custo físico, o custo emocional e o custo espiritual. Vamos falar sobre alguns limites que podemos impor para ajudar-nos a dizer não ao sexo até estarmos num relacionamento permanente. Não há vantagem nisso. O que acham que os adolescentes que fazem sexo mais temem? Qual é o maior temor? Gravidez. Gravidez é o maior medo dos jovens que fazem sexo. Isso não faz sentido pra mim. Tenho uma informação pra vocês, pessoal. Gravidez não é doença. Descobri o Brasil, descobri o Brasil. Vocês sobrevivem. Eu vi algumas garotas em meu consultório fazendo testes de gravidez assustadas. Eu olho pra elas e digo, seu teste deu negativo. Elas ficam com uma expressão de alívio, como se dissessem, estou salva, não estou grávida, já posso ir embora. Espere um minuto. Já fez o teste de sífilis, gonorreia, herpes, clamidíase, tricinoma, uterite, hepatite B, HPV, HIV? Já fez esse... Nem fudendo, morta, nem fudendo. esses exames? Elas olham pra mim como eu? E eu preciso fazer esses testes? Está no meu consultório, achando que poderia estar grávida e não acha que pode ter alguma doença? Meninas, vocês têm 4 vezes mais chances de contrair uma doença do que ficarem grávidas. E, no entanto, vocês se preocupam mais com gravidez. Eu não entendo. Está dizendo que é nisso que acredita? Isso não é o pior que pode acontecer a vocês se decidirem fazer sexo.
Porém, por mais de 9 anos, eu tive que dizer a garotas que o teste delas era positivo. E imediatamente elas queriam uma solução indolor e eu tinha que olhar para elas e dizer: suas escolhas nesse ponto são ruim, terrível e ainda pior. Essas são suas opções. Você tinha uma boa opção antes de fazer sexo. Agora todas as suas opções carregarão consequências para toda a vida. Não há um modo fácil de se livrar de uma gravidez não planejada. Abortar é doloroso. Mais de 80% das mulheres que fizeram aborto dizem que se pudessem voltar teriam tomado outra decisão. Não é como ir ao dentista e extrair um dente. Você não esquece. Eu conversei com centenas de mulheres 5, 10, 15 anos após terem um aborto que ainda estão feridas. Conversei com jovens com tendências suicidas, com anorexia, bulimia e depressão, por causa de uma experiência de aborto que não poderiam reverter. Não é uma escolha fácil. Essa escolha tem consequências. Oi. Criar um filho não é uma escolha fácil. Uma garota de 13 anos teve um bebê poucos anos atrás. Ela completou a 8ª série como mãe. Haverá muitos anos difíceis para ela, para sua filha e para a família. E daí? Meninas, ouçam-me com muita atenção. 8 entre 10 adolescentes que optaram por criar seus filhos viverão abaixo do nível da pobreza por pelo menos 10 anos. E a maioria delas pelo resto da vida. E não apenas a garota viverá na pobreza, seu filho também. E 9 em 10 adolescentes que decidem criar seus bebês nunca se formarão ou cursarão uma faculdade. São garotas que tinham objetivos, planos, coisas que gostariam de fazer após o 2º grau e não tiveram a chance de fazer. Não necessariamente por causa da opção por criar o bebê, mas por escolher fazer sexo. Rola. Quer uma rola? Sexo. Isso carrega uma tremenda responsabilidade. Rapazes, vocês engravidam garotas e não estão casados e precisam entender que não têm direito legal sobre a escolha que elas fizerem. Elas podem decidir o que quiserem. Sua palavra não conta. Porém, quando elas decidem criar a criança, vocês têm responsabilidade legal. Temos sido cuidadosos nos últimos anos para começarmos a tornar também os homens jovens responsáveis por suas escolhas sexuais. Na verdade... Uau. Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? Na verdade, rapazes, se a garota decidir criar a criança, serão retirados de seu salário entre 60 mil e 80 mil dólares pelos próximos 18 anos. E se não estiver trabalhando, incorrerá em dívida. Mas essa mulher deve ser louca. Eu estava numa cidade do interior, em Minnesota, e um estudante levantou-se em frente aos colegas após minha palestra, olhou para eles e disse pela primeira vez que era pai. Era uma garota de Minneapolis. Ele a visitou em sua barraca e não pretendia continuar o relacionamento. E 9 meses depois, ele era pai. Ele podia ver a filha no final de semana a cada 3 meses. É quando conseguiam-lhe o transporte. Mas o estado de Minnesota está requisitando o pagamento de 350 dólares por mês para manter o bebê, baseado na sua renda atual. Ele trabalha numa lanchonete. Boladinha, não era incrível? Grande coisa. Eu olhei para ele e disse: Chan, se tivesse que dizer algo hoje sobre o que tem aprendido nesse ano, qualquer coisa, o que você diria? Ele disse 2 palavras. Jamais esquecerei. Não beba. Ele disse: eu tomei uma decisão numa noite de bebedeira que eu jamais teria tomado sóbrio e pagarei por essa escolha, pelo resto da minha vida. Não apenas ele vai pagar pela escolha que fez naquela noite de verão, mas também uma garota de Minneapolis, a filha deles. E todas as outras pessoas com quem se relacionarem pelo resto de suas vidas. É uma responsabilidade séria, pessoal. É melhor pensarem nisso antes de fazerem sexo, porque depois será tarde demais. Psicólogo. Eu sei porque a senhora não abre o seu coração. A opção que uma garota tem se engravidar sem desejar é uma das opções mais positivas disponíveis para os jovens hoje, para as jovens garotas, mas não é indolor. Esta também carrega consequências. É a adoção. É a capacidade que uma jovem tem de pegar a criança que carregou por 9 meses e amou com todo o coração e dizer: quero o melhor para você, mesmo que não seja eu. Estou disposta... Se eu precisar de terapia, eu procuro um psicólogo. a passar por esta dor para dar a você uma família. É preciso muita coragem, muita maturidade e muito amor. Não é uma decisão fácil. 2 milhões de pedidos de adoção serão negados neste ano na América.
2 milhões de casais que adorariam ser pais não serão. A infertilidade aumentou 500% nos últimos 6 anos, por razões que falaremos a respeito logo. Ouçam, se alguma vez, quando estiverem casados, descobrirem que não poderão ter filhos, as chances de poderem adotar uma criança não são muitas. O processo de adoção leva de 8 a 10 anos e custa entre 10 e 20 mil dólares por adoção, porque não há mais crianças disponíveis. Tá doida, né? É preciso muito amor para uma jovem dar uma família para sua criança e dar a essa família o presente de serem pais, o que de outro modo não poderiam ser. Vai enganar a tua mãe porque você... Há 31 anos em Michigan, uma jovem de 15 anos engravidou. Ela tinha escolhas difíceis para fazer, talvez mais que as outras, porque tinha sido estuprada. Mas essa jovem resolveu ter a criança e doá-la a uma família, e essa criança sou eu. Misturou o podre com o estragado, deu nisso aí. Ela sabe. Meu pai biológico é um estuprador. E o Kiko? E o Kiko? Nem mesmo sei minha nacionalidade. Mas ainda assim sou um ser humano. E ainda tenho valor. E minha vida não vale menos que a sua, pelo modo como fui concebida, e... eu não merecia a pena de morte por causa do crime do meu pai. Eu não tenho nada para escutar você. Eu não quero mais olhar na sua cara. E eu já ouvi toda a retórica. Eu já ouvi as pessoas dizerem: toda criança deveria ser desejada e planejada. Você é um erro. Não acredito nisso. Acredito que toda criança é desejada por alguém e acredito que Deus, em sua misericórdia, posso nem sempre entender isso até vê-lo face a face. Mas creio que ele tem um bom plano para mim. O que você tem merda na cabeça, pomba? Eu não conheci minha mãe biológica. Algum dia espero conhecê-la. Se não encontrá-la na terra, será no céu. Oro por ela desde os 4 anos. Foi isso que eu fiquei esperando o dia todo para ouvir? Quando a conhecer, vou abraçá-la e dizer que a amo, porque ela me amou. Ela me amou. Ela me amou bastante para me dar a vida. E me amou bastante para me dar o presente mais especial que já tive, que é minha família. Eu não sei onde eu estaria hoje se ela tivesse tentado me criar. No máximo uma Vila Mimosa! Sou grata por ela ter me dado uma família. Pessoal, minha esperança quanto a vocês é que nenhum de vocês tenha que fazer uma escolha dessas. É doloroso. Não há uma forma suave de lidar com uma gravidez indesejada. Toda escolha traz consigo consequências duradouras, mas ouçam-me. Se você ou alguém que conhece engravidar sem ter desejado, por favor, obtenha ajuda. Não tome uma decisão sozinha. Fale com alguém. Vá para casa, abra as páginas amarelas da localidade onde mora, abra as páginas amarelas e olhe na letra A em alternativas de aborto. Nunca. Ali estará, eu espero, uma associação Provida, casa de apoio à gravidez perto de você. Se não estiver lá, olhe em aconselhamento para gravidez. Descubra onde encontrar ajuda. E você sabe de uma coisa? Eu espero que nenhum de vocês precise saber qual é esse telefone, mas você pode ir à escola com alguém este ano, ano que vem, que pode chegar até você e dizer: acho que posso estar grávida, estou com medo, não sei o que fazer. Você a amará o bastante para mostrar onde achar ajuda. Já tive crianças nos meus braços que salvei dos campos da morte simplesmente por conversar com as mães delas e dizer: posso ajudar você? Do que precisa? Precisa comer? Tem contas a pagar? Precisa que alguém te ame? Podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Mas o que significa isso? Saiba onde achar ajuda, se não para você, para alguém que você ama. Sobrevive-se à gravidez, podemos viver com ela. Não é a pior coisa que pode acontecer se você decidir fazer sexo. Hoje, nas próximas 24 horas, exatamente hoje, 12 mil adolescentes contrairão doenças sexualmente transmissíveis. Hoje! Isso só os adolescentes. Quando vemos toda a população, incluindo adultos universitários na nossa comunidade, temos 55 mil pessoas por dia contraindo uma DST. 12 mil delas, adolescentes que levantaram nesta manhã e disseram, como muitos de vocês aqui: não vai acontecer comigo. Eu tenho pena de você. E isso acontece nas cidades grandes, mas aqui no interior, onde quer que eu more, isso não está acontecendo. Está errado.
Nos anos 50, tínhamos 5 doenças sexualmente transmissíveis que estávamos tratando. Hoje, em 1996, temos mais de 50 doenças sexualmente transmissíveis. Mais de 25 delas estão predominantemente entre os jovens e 30% delas são absolutamente incuráveis. Olha, já bebeu toda a garrafa ou sobrou um pouco para mim? Se você pegar uma dessas doenças, será para a vida toda. Isso é uma coisa adorável, rapazes. Quando estiverem prontos para casar, você achou uma garota que ama, quer passar o resto da vida com ela, e o grande momento chegou. Você puxa aquele diamante, olha nos olhos dela. Se for romântico, você se ajoelha e diz, case comigo. A propósito, tenho verruga genital. Você também vai pegar. E nós dois seremos tratados pelo resto da vida. Você também pode acabar com uma esterectomia radical, câncer cervical, mas case comigo. Eu estou empolgada agora, obrigada por me contar. Tá maluca? É assim que quer ter que falar com a pessoa com quem quer passar o resto... Cala a boca! Cala a boca! Por que não... da vida? É adorável. HPV, verruga genital, sífilis, gonorreia, clamidíase, vulvovaginite, hepatite B, HIV, a lista vai longe, longe. Essas doenças são sérias, gente, com consequências muito graves. Clamidíase é a doença número 1 entre os jovens hoje. Cerca de 4 mil adolescentes contraem clamidíase por dia, mas isto é uma bactéria e não é um vírus. Senta aqui no mocotó do Down! Senta aqui, ó! Fácil de tratar e de curar. Com cerca de 10 dias de tratamento antibiótico, podemos curar isso. O problema da clamidíase é esse. Em mais de 80% dos estudantes com essa doença, não há sintomas. Você não pode tratar uma doença que nem sabe que tem. Milhares de adolescentes estão fazendo sexo dizendo, eu não me preocupo com isso. O favor que você pode me fazer é sair daqui e me deixar em paz. Ah, estou bem, não tenho doença e não conheço ninguém que tenha. Vai se fuder. Você não tem como saber se contraiu essa doença. Garotas, ouçam-me atentamente. Você contrai clamidíase uma vez na vida e há 25% de chances de ficar estéril pro resto da vida. Contrai a doença 2 vezes e pula para 50%. Contrai a 3 e há uma boa chance de jamais poder ter filho. O que insinua? Não. Há mulheres na casa dos 20 ou dos 30 e poucos dizendo, eu gostaria de começar uma família, de ter um filho. Eu tento, não engravido. Elas correm para um especialista em infertilidade e ele diz, oh meu Deus, você tem um tecido manchado na trompa de falópio, nos ovários, no útero, tem doença inflamatória pélvica, você teve clamidíase. Tive o quê? Eu tive uma doença sexualmente transmissível? Como posso ter tido uma doença e não saber? Tarde demais. Tarde demais. Estive recentemente na área de Atlanta e um casal que eu havia conhecido 1 ano atrás me ligou. Eles disseram, Pan, nós precisamos conversar um pouco. E fizemos. Cala a boca! Cala essa boca! Isso foi há cerca de 1 ano. Eu encontrei Chris e Andy e eles disseram, Pan, nós temos um processo aberto, advogado, tudo providenciado. Estamos aguardando uma criança há 8 anos. Por favor, se souber de alguém que possa estar pensando em entregar uma criança para adoção, diga a ela. Diga a essa garota sobre nós. Em julho receberam a ligação que esperavam há tanto tempo. Havia uma garotinha para eles. Ficaram tão animados, compraram coisas cor-de-rosa, prepararam todo o quarto, trouxeram a garotinha do hospital com 2 dias de vida, deram o nome de Annie Grace. No outro dia, ela não estava comendo bem, estava apática. A Andy achou que era uma mãe nova e não sabia muito sobre essas coisas e decidiu ligar para o médico dela. O pediatra disse, traga a criança logo pela manhã. Chris e Andy levaram a garotinha para o pediatra. A Chris estava segurando o bebê, Andy estava preenchendo a ficha, olhou para sua filhinha que começou a espumar pela boca e parou de respirar. Correram para um pronto-socorro em Atlanta, onde morreu 2 horas depois. Annie Grace... História horrorosa. Annie Grace tinha herpes. A mãe biológica de 14 anos, que se chamava Robin, foi ao enterro. Sentou-se com Chris e Andy naquela tarde de julho, chorando. Disse, eu estava na 8ª série, fui a um jogo de futebol, e um garoto de 18 anos me levou para trás da arquibancada, e a minha vida nunca mais foi a mesma. A linda menina da 8ª série não só engravidou naquela noite, mas também contraiu um vírus que terá para sempre, que passará para o marido um dia e que levou a vida da sua filhinha. Horrível. Horrível, nem pensar. Chris e Andy olharam para mim e disseram, Pen, não
deixe que Anne Grace morra. Essa casa, porque se depender dessa aí, a gente... Em vão. Há muitos adolescentes por aí que não entendem que uma vez já basta. Uma vez. Alguns de vocês aqui terão uma segunda chance para fazer essa escolha. Alguns não terão. Por isso é tão importante pensar antes e não depois que... Cala a boca! Ou não seja tarde demais. Vírus papiloma humano. Este também é um vírus. Se contrair essa doença sexualmente transmissível, terá para sempre e passará para todos com quem fizer sexo depois de se infectar. É a DST que mais se propaga entre os jovens de 16 a 24 anos hoje. Vírus papiloma humano, o nome popular para isso é verruga genital. São verrugas que ficam na área genital e precisam ser queimadas periodicamente por laser ou produtos químicos. Costumávamos achar que esse era o único problema e tínhamos que recuar e fazer tratamento. Então percebemos que HPV era a causa número 1 de câncer cervical em mulheres. Também causa câncer no útero, vulva, pênis. Este é um agente causador de câncer muito sério. Temos mulheres com 18 a 19 anos fazendo histerectomias por causa de câncer cervical. Mas eu tô cansada só de ouvir. Em Dakota do Norte e havia uma ginecologista numa palestra que dei numa escola. Ela desceu as arquibancadas, tomou-me pela mão, olhou nos meus olhos e disse: Pen, amanhã de manhã eu vou fazer uma histerectomia numa garota de 19 anos com HPV. Eu não faço sexo. Eu vejo isso no meu consultório todos os dias. E ninguém diz isso às nossas filhas. Mais mulheres morreram no ano passado com doenças relacionadas ao câncer devido a esta doença do que de AIDS. Esta doença sexualmente transmissível está matando mais mulheres do que a AIDS e não falamos disso. A maioria por volta dos 30. Eu pensava quando estava no ginásio, 30 é velha, eu estarei pronta para morrer. Eu digo com sinceridade, você é jovem, bonita. Todos sabemos que não há vida depois dos 30 se não fez o que precisava até os 30, então esqueça. Já dobrou a curva da vida. Eu fiz 30 e não me acho tão velha assim. Não estou pronta para morrer. Você é jovem. Como seria descobrir que você está morrendo aos 30 por causa de escolhas que fez na adolescência e não pode desfazer? Uma garota de 16 anos me parou após uma palestra numa manhã. Ela estava em prantos. Ela disse: Pen, 3 meses atrás eu fui a uma festa e fiquei bêbada. Fiz sexo com um cara, não sei bem onde ele está e estou com medo. O que eu devo fazer? Tem que fazer um exame? E tem que ser hoje. Se não pode ver seu médico hoje, procure-o amanhã, mas precisa fazer um exame. Não continue achando que isso não vai acontecer com você. Ela ligou para o meu hotel à noite e disse chorando: Pen, eu tenho HPV. Para sempre. Ela vai passar este vírus para todos com quem fizer sexo a partir de agora. Quem sabe o que isso vai significar para a capacidade dela ter filhos? Não sabemos. E chorando, eu nunca esquecerei, ela disse ao telefone para mim: Pen, por que não veio à minha escola 3 meses atrás? Ninguém me disse isso. Eu não sabia. Quando eu desliguei, sentei sozinha no quarto do hotel e pensei: ela teria me ouvido? Se eu tivesse ido à escola dela 3 meses antes, ela teria me ouvido? Ou teria dito, como muitas centenas de jovens: não eu? Isso não vai acontecer comigo. Não me venha com lição de autoajuda. Pessoal, me ouçam atentamente. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia estima que 46% de todos os solteiros sexualmente ativos, 46% dos adolescentes no 2º grau que já fizeram sexo estão infectados com esse vírus. Isso é 1 em 2. E não há camisinha no mundo que te proteja dessa doença. Não é uma doença do sangue ou do sêmen. É uma doença da área genital inteira. Só é preciso contato pele a pele na área genital e você está infectado para sempre. Vai infectar todos com quem tiver contato sexual após isso. Vale a pena? Claro, querida, claro. Vale a pena? Não. Aquela menina não foi a uma festa esperando sair com um vírus para sempre. Com certeza os amigos dela não ligaram dizendo: festa na casa de fulano, de tal, vamos beber, você vai pegar um vírus. A conversa não foi assim. Ela foi a uma festa numa noite. Pensou que fosse beber e voltou com muito mais coisas do que imaginava. Eu poderia passar horas contando casos como este. Agora temos um vírus 100% fatal, morte certa, ninguém sobrevive. Dane-se. HIV/AIDS. Isso é um vírus, não tem cura. Nunca na história do mundo houve a cura.
houve a cura para um vírus. Nunca. Fizemos um estudo em 1992 entre estudantes de 17 e 18 anos. Assumimos que nessa idade teriam tido algum tipo de educação sobre a AIDS. E isso é o que eles disseram em 1992. Não nos preocupamos com a AIDS. 2 motivos. Número 1, não vai acontecer comigo. Não vem com sacanagem que eu te mando uma puta que pariu. Como podemos ter taxas de falha para camisinha contra o HIV se poderia levar 3 anos? É muito difícil. Temos taxas de falhas quando se trata de gravidez. É mais fácil. O teste pode ser feito apenas em 10 ou 14 dias. As taxas de falhas de camisinha vão de 10 a 30%. Uma em cada 5 adolescentes usando preservativo ficará grávida em 18 meses. Em quantos dias no mês você pode engravidar? Isso nunca você vai saber, nunca. Mesmo os estudantes que na pesquisa admitiram ser sexualmente ativos disseram, não vai acontecer comigo. Número 2, eles disseram, se acontecer comigo não vai ser grande coisa, porque quando eu estiver morrendo surgirá uma cura. Quem disse isso? Nunca curamos um vírus, nunca. À luz dessa informação, o que estamos dizendo para vocês fazerem para não pegarem essa doença que vai matá-los? Vou dizer 2 palavras. Sejam corajosos e digam a primeira coisa que vier à mente. Eu quero sexo selvagem. Prontos? Isto é uma experiência. Sexo seguro. Eu vi diversas respostas. Ouvi uma pessoa dizer a resposta que geralmente eu tenho quando eu viajo para qualquer lugar. Camisinha. Ei, Pen, eu não me preocupo com a AIDS. Eu não tenho que me preocupar com essas doenças ou gravidez. Na verdade, eu nem preciso fazer exames porque uso camisinha e é seguro. Alguém já disse a você qual é a taxa de falhas de uma camisinha? Garotada, eu poderia mostrar pesquisas que falam em 50, 40, 30, 10, 2%, qualquer outro número. Resumindo, não sabemos. O principal motivo de não sabermos é que não temos a tecnologia de testes de HIV. Só temos a tecnologia para testar a presença de um anticorpo no sistema sanguíneo em algum ponto após a infecção. O que isso quer dizer? Matar porra nenhuma! Significa que se você se arriscar, se tiver tido sexo, poderá ir amanhã à tarde fazer um exame de HIV. Precisa fazer isso. Ser examinado. Se o teste for positivo, se for infectado com HIV, ficará com AIDS e por fim morrerá. Se o teste for negativo, o que significa? Está certo, mas não muito. Você pode estar ou não estar infectado. Poderia levar 3, 6 meses, 1 ano. Estão dizendo, em alguns casos, que poderia levar até 3 anos para o teste dar positivo e, nesse período de tempo, você poderia estar infectando alguém com quem estivesse dormindo. Querendo dar uma boa trepada com seu marido há anos. É uma pergunta de biologia para algumas de vocês. Está certo, de 1 a 3, 24 a 72 horas em qualquer dia, qualquer mês. E em quantos dias do mês você pode pegar HIV ou qualquer outra DST? Eu não estou entendendo. Está absolutamente certa. Em qualquer dia do ano. Agora, a pergunta mais difícil. Estão prontos? Quantas pessoas podem engravidar? Absolutamente certo. 50%, metade. Só mulheres, correto? Não importa o que Schwarzenegger pense, só as mulheres engravidam. Isso não enche o meu saco, não. Quantas pessoas podem pegar HIV? Isso é uma tropa de vagabundos e filho das grutas, canalhas, cafajestes ordinários. 100%. O que isso tem a ver com as taxas de falha? Nem precisa passar em matemática para descobrir. O espermatozoide, que é um dos agentes causadores da gravidez, para vocês me entenderem. Você gosta de perereca? O espermatozoide é 450 vezes maior que um vírus HIV. É como a diferença entre uma bola de basquete e uma abelha. Faz aqui um boquete aqui, ó. Faz um boquetinho. Chupa bem, chupa. Amanhã, quando estiverem na aula, eu quero que abram um livro e olhem no ponto no fim da sentença. Quando virem aquele ponto final no livro, amanhã de manhã na aula, é isso que eu quero que se lembrem. 300 milhões de vírus HIV caberiam nesse espaço. Quantos são necessários para te infectar com essa doença? Eu sei lá. Essa doença. Te disseram para usar uma camisinha? Isso é seguro? Você não precisa fazer exame porque está protegido? Era isso? É. Temos a cabeça. Pessoal, não é seguro. Jamais foi seguro e nunca será. E a coisa que me dá tanta raiva é o fato de que há milhares de adolescentes que realmente acreditam que usar uma camisinha é sexo seguro.
O que me deixa tão furiosa é o que eu vou dizer agora. Existe sexo seguro. Muito tempo eu não me sentia tão livre assim, livre. Acabou a coisa, acabou tudo. Acabou o dono. Existe uma forma de sexo seguro, não tem nada a ver com camisinha. Tem a ver com não fazer sexo, casar com alguém que nunca fez sexo antes. Ou não está infectado, e para provar isso é preciso ter pelo menos 3 anos sem sexo. E permanecer fiel a este parceiro para sempre. Ai. Não. Esta é a única forma de saber que não contrairá uma doença. Dizer não jamais vai te machucar. Você é digna de pena. Uma vez que diz sim, perde todas as garantias. E as consequências são muito graves. Tu é doente! Essa mulher é... Mas e se não tivermos AIDS? E se não tivermos verrugas genitais, herpes, sífilis, gonorreia, clamidíase? E não precisamos nos preocupar com gravidez? Há outros motivos para decidir esperar? Sim, acredito que sim. Eu acho que sexo é mais que um ato biológico para satisfazer uma necessidade. É mais que um hormônio incontrolável, uma sarna que tem que coçar. É mais que isso. Envolve você. Veja, Deus chamou o sexo de elo carnal, a união de 2 pessoas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para sempre. O cara não ia jogar o cargo dele. Eu também não sou palhaço. Um incrível compromisso para toda a vida. E quando abusamos do sexo, apenas danificamos nosso corpo. Ele danifica você. Eu não sou otário. Não me tire pro otário. Eu tenho viajado por este país, tenho falado a milhares de jovens e tudo que preciso fazer é mostrar um espelho para a dor. Um dia uma garota me parou numa escola. Ela olhou para mim e disse, eu achava que ele se importava comigo. Achava que eu era especial. Ele me deixou e agora está andando com ela. E eu sei o que ele faz com ela, porque eu sei o que fazer comigo. Isso não... Te deixar andar sozinho, que é pra você quebrar sua bunda. Dói? Você acha que pode fazer sexo com alguém, deixá-lo ser deixada prosseguir e isso não é grande coisa? Fora! Não. O sexo tem uma incrível capacidade de unir, é para isso que foi criado. Deveria ser aquela parte de mim que eu divido com meu marido e com mais ninguém. Relacionamento totalmente singular. Quando abusamos, há um preço. Quando eu não costumava falar tanto, eu fazia uma demonstração com fita crepe. Eu levava fita comigo, eu dizia, o sexo tem capacidade de unir 2 pessoas com esta fita. Eu pegava um pedaço grande daquela fita, cortava, enrolava na minha manga e passava a fita ao redor do meu braço. E ela aderia muito bem da primeira vez. Eu dizia, não, eu não quero mais essa fita aqui. Eu arrancava e resíduos de pelo saíam grudados no verso da fita. Eu ia até a pessoa que estivesse de frente para mim, grudava no braço dela. Ainda grudava um pouco. Não tão bem quanto da primeira vez. Mais um pouco. Arrancava do braço dela, agora tínhamos resíduos de pelo dela, da minha, no verso da fita. E eu ia até a próxima pessoa, grudava ali. Arrancava do braço, agora tínhamos resíduos de pelo dela, da outra pessoa e da minha. E em pouco tempo a fita não grudava mais em nada. Tinha vestígios dos lugares onde esteve. Você faz sexo com alguém, o relacionamento acaba e você vai levar resíduos dessa relação para a próxima e para a próxima. Existe um preço. Não. Mas ela não desiste! Não desiste, vagabunda! Estudantes me dizem o tempo todo, mas espere um minuto, você não entende. Nós nos amamos. Esta é a pessoa com quem vou passar minha vida, nós nunca romperemos. É sério, vai durar para sempre, é isso que você pensa. Quanto tempo, em média, você acha que os relacionamentos entre adolescentes duram quando decidem fazer sexo, em média? 6 meses? Chegou perto. 3 semanas é a média. Você acha que ama? Que isso vai ser para sempre? E 3 semanas depois a garota do andar de baixo parece um pouco mais atraente. Ou o cara do time de beisebol, porque não é mais a época do basquete. E escrevemos a nossa cartinha do rompimento. Falamos mal dessa pessoa com nossos amigos. Já ouviram isso? Ele era um idiota, um estúpido, mas este vai ser melhor. Esse relacionamento não dura. O próximo. Logo, não tem nada exclusivo para te dar, que eu não tenha dado a ninguém antes de você. Exceto algumas doenças que peguei pelo caminho. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! O sexo se tornou um jogo. E não é assim que deveria ser. Poucos aqui podem lembrar-se que há alguns anos um grupo de rapazes da Califórnia achou que seria legal se fizessem sexo com tantas garotas quantas pudessem e acumulassem pontos.
Tinham um sistema de pontuação e, na verdade, quanto mais nova fosse a menina, mais pontos eles ganhavam. Estavam dormindo com meninas de 11, 12, 13 anos. Eu tenho bronca desses cafajestes! Isso chegou à mídia. E sabe o que a mídia dizia sobre eles? A revista Time disse o seguinte: assim são os garotos. Fiquei muito ofendida com aquilo e nem mesmo sou um garoto. Não, mas isso até eu já desconfiava. Agora com essas... Eles pegaram todos os garotos, colocaram no mesmo saco e disseram: todos os garotos abusam, usam-nas por esporte e as jogam fora. Ser um garoto é isso. Não é verdade. Não é verdade. Sim, haverá sempre rapazes que acham que o sexo é um jogo, aqueles que acham que podem te jogar, trocar, sem problemas, falam de você numa manhã como se fosse um objeto. Haverá sempre caras que tratam o sexo e as mulheres assim, mas o rapaz não precisa ser assim. 5 colegiais de Orlando, Flórida, pegaram um anúncio de página inteira no anuário da escola, colocaram fotos deles com suas namoradas nesse anúncio e no topo do anúncio dizia isso: o amor verdadeiro espera. Estresse mata, sabia? Esses jovens disseram: estamos declarando aos nossos colegas que nunca vamos abusar das mulheres, usá-las e descartá-las, mas escolhemos fazer sexo com nossas esposas. Sexo não é um jogo. Não é um jogo. Tudo tem limite! Nem todos os garotos são assim. Desrespeitar as mulheres não faz parte de ser um homem. Rapazes, eu vou dizer algo a vocês hoje. Todos os rapazes. A primeira coisa que preciso dizer é: eu não sou um garoto. Nunca fui. Eu não conheço todas as pressões que acontecem entre rapazes. Eu não entendo isso. Resolvemos desafiar? Isso, mas, rapazes, deixem-me dizer algo. Fazer sexo não os torna homens. Fazer sexo não os torna homens. Qualquer um pode ter sexo. Não requer talento nem habilidade. Meu cão pode fazer sexo. Isso não os torna homens. Caráter, integridade, respeito pelas mulheres os tornam homens. Eu vou falar sobre o homem mais importante da minha vida. Eu conheci na faculdade. Ele tinha 23 anos e era virgem. Alguém interna esse filho da puta! Como é possível? Caralho, o cara tem algum tipo de deficiência! Isso foi muito importante pra mim. Eu queria um jovem com caráter e integridade. Queria alguém que pudesse confiar. Tomar seu cu, babaca. E isso foi bem antes de eu passar 14 noites por mês num quarto de hotel. Eu queria um jovem que tratasse as mulheres com respeito, não como objetos para serem usados e descartados. E 11 anos atrás meu marido disse: eu te amo. Quando se casou comigo. Não com palavras, mas com a vida. Porque havia se guardado para mim. Não gostou que se dane! E rapazes, não há diamante no mundo que ele pudesse ter comprado que valesse mais para mim do que isso. E o presente era ele, sem passado, sem medo e sem fantasmas. Nada é mais valioso que isso. Muitos de vocês nunca ouviram que eram tão valiosos. Eu quero que ouçam isso de mim hoje. E sua esposa, onde quer que esteja, merece o seu melhor. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Meu marido jogava futebol no colegial e na faculdade. Era o rei dos bons moços no último ano. Era um jovem bonito e eu perguntei a ele como conseguiu chegar aos 23 sem fazer sexo. Não foi porque não estava disponível, sabe o que ele respondeu? Medo da minha mãe. Você deveria conhecer minha madrasta. Cala a boca você, vadia! Uma das mães desses rapazes que achavam que o sexo era um grande jogo... Uma das mães disse isso na televisão e eu nunca vou esquecer. Ela disse, bem, essas meninas com quem meu filho dormiu eram lixo. Eu pensei: isso faz do seu filho um coletor de lixo, não? Não está orgulhosa? Lixo? Aquelas meninas não são lixo, eu as recebi no meu consultório. Eram meninas que queriam desesperadamente ser amadas. Achavam que se fizessem sexo seriam amadas e em vez disso foram usadas. Não é a mesma coisa. Garotas, um rapaz diz pra vocês: eu te amo. Vamos lá, prove que me ama. Se você me ama, traduz o que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu hormonizo você e gostaria que me satisfizesse. O amor não faria isso. O amor não pediria pra você arriscar a vida por necessidades momentâneas. O amor real respeita. O amor real espera. O que Deus tem a dizer sobre sexo? Porra nenhuma!
Pelo amor de Deus, não é porque a pessoa, gente, pelo amor de Deus, não é porque a pessoa bebe um gole ou outro. Um gole ou outro. Um gole ou outro. Que a pessoa fica embriagada. Do caralho, é um gole ou outro. Deus tem muito a dizer, e antes de eu entrar nisso, deixe-me explicar que eu cresci na igreja. Ah, não. Puta que pariu. E tinha ideias interessantes sobre Deus, e creio que muitos aqui tenham essas ideias. Eu não acho que seja a única maluca, eu pensava isso. Deus estava entediado um dia e não tinha coisa melhor para fazer. Relaxe e goze, porque depois você esquece todo. Então ele achou que seria divertido criar várias regras para tornar minha vida miserável. Então ele escreveu a Bíblia, que nós achamos que é um livro de regras que tornam a nossa vida miserável. Cantávamos uma canção na escola dominical que era assim. Ó, cuidado, olhinhos, com que vem. Cuidado, olhinhos, com que vem. Porque o pai lá de cima está olhando com amor. Bosta de amor. Eu não ouvi as palavras com amor. Eu ouvi o pai lá de cima, está olhando com raios prontos para lançá-los. No momento em que eu sair da linha, esse era o trabalho dele, criar regras, te vigiar. E se um dia você sair da linha, fulminar você. E sempre foi assim. Essa era a minha ideia sobre Deus. Pessoal, Deus não é desse jeito. Não é. Deus ama vocês. Deus ama você mais do que já foram amados por qualquer pessoa na vida. Podem procurar amor em qualquer outro lugar e não acharão até procurarem nele. Ele vive sempre mamado. Vejam, o amor de Deus por nós é perfeito. Ouçam-me hoje, entendam isso. Deus ama vocês do jeito que são e onde estão, 100%. Baby, é só não inventar outra. Vocês não têm como fazê-lo amá-los mais. Não é possível. E não podem fazer nada para ele amá-los menos. Posso. Posso, sim. O amor dele é perfeito. Ele disse, não faça sexo fora do casamento. Quero te dar o melhor. 1 Coríntios 6, versículos 18 ao fim. Ouçam isso, são palavras dele. Fuja da imoralidade sexual. Fuja de todos os pecados que possa cometer com seu corpo, pois aquele que peca sexualmente peca com seu próprio corpo. Não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo que recebeu de Deus? Você não é seu, foi comprado por um preço, portanto honre Deus com seu corpo. Deus tornou isso claro, aqui está o padrão, não faça isso. Fuja. Vocês dois, deixa isso aí, pode deixar isso aí. Fuja. Olhamos para Deus e dizemos, ei Deus, espere, não preciso de você. Nem das suas regras, não preciso que me diga como devo viver. Deus, são os anos 90, por onde esteve? Todos estão fazendo isso. E uma semana depois, um mês depois, 5 anos depois, 10 anos depois, quem você estará chamando? Mais ágil que uma tartaruga. Mais forte que um rato. Mais inteligente que um asno. Ele é o Chapolin. Oh, Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que esta doença? Por que não posso ter filhos, Deus? Por que o meu marido está sendo infiel? Por que este divórcio, Deus? Por que estou tão sozinha? E Deus olha para você e diz, eu te amava. E quis te dar o melhor. Você me deu as costas. E agiu do seu modo. Tem um preço. Seu normal. Porra nenhuma! Deus dará as costas a você? Não. É uma coisa linda ver um Deus que ama você incondicionalmente. Conforme ele, você tá defendendo esse safado. Eu pego ele, eu pego ele. Você pode dar as costas a ele. Mas em seu amor por você, ele dirigiu o amor dele por você, mesmo quando você deu as costas a ele. Ele vai te procurar. La vita è mia. Eu vou mostrar uma ilustração humana. É uma ilustração muito falha, porque não posso explicar de fato Deus, mas vou tentar. Eu tenho um garotinho a quem eu amo muito.
Nem tanto quanto Deus me ama ou ama, mas eu amo meu garotinho. Ele tem quase 9 anos e tem um problema que muitas crianças têm agora. Ele é invencível, sem medo. Ele não tem medo, ele acha que é uma espécie de hedgehog ou super-homem. Vocês sabem, hein, mãe? Fui atropelado por um trator, sem problemas, vou ganhar outra vida. Eu tive que dizer pra ele, desde que tinha essa altura, não corra no estacionamento do supermercado. Por quê? Porque não tenho nada melhor pra fazer? Não, francamente eu preferia não ter que vê-lo esmagado no asfalto. Eu disse ao meu filho milhões de vezes, não corra no estacionamento do supermercado. Imagine que eu vá para casa esta tarde e resolva fazer compras. Vamos ao mercado. Nathan corre feito louco entre os carros e não vê uma picape. Eu vou olhar para o meu filho e dizer, sua criança estúpida. Eu te disse milhões de vezes para não correr e aí está você esmagado pelo asfalto. Eu tentei. Será que é isso que eu vou fazer? Não, eu amo meu filho. Eu farei tudo o que puder. Vou chamar o resgate, vou conseguir uma ambulância, vou pagar o que for necessário. Vou ficar do lado dele porque o amo. Mas eu gostaria que não tivesse corrido no estacionamento. Me dá um bocadinho de sossego, pessoa chata, desagradável. Leandro, você... Pessoal, Deus está dizendo para vocês hoje, não corra no estacionamento. Corre, corre. Pode virar as costas, pode agir do seu modo. E acabará espatifado no asfalto. É uma ameaça? Mas o amor dele é tão profundo. E como não se baseia no que você faz, ele juntará os pedaços. Doida! Não, ela não ficou doida não, Celinha. Ela é doida. Sei que pode haver algum jovem aqui que já tenha feito sexo. E preciso que ouça com muito cuidado agora. Tina, deixe as pessoas viverem as suas vidas. Talvez esteja tentado pensar, bem, você sabe, Pen, isso vale para aqueles que nunca fizeram sexo e espero que estejam atentos, mas sabe, é tarde demais para mim, porque eu já fiz essa escolha. Ouçam-me hoje. Você pode sair daqui, pegar seus pecados, rebeldia e essa dor, e você pode retirá-los de você, ou pode continuar com eles, pode continuar fazendo o que tem feito, e isso tem um preço. Meto-lhe a porrada, palhaço! E talvez, a partir de hoje, tenha escapado de algum dano físico permanente. Eu não sei isso, e nem você. Faça exames. Se não fizer nada mais, por favor, faça isso. Quem garante que da próxima vez esta arma não vai disparar? Quando vai começar a ter disciplina, integridade e caráter nos relacionamentos? No dia que o cu da tua mãe cair, filha da... Um Deus que ama vocês está dizendo... Entregue-se para mim. Pegue esse pecado, traga para a cruz e deixe-o aqui. Como é que é? Me entregar aqui, me entregar ao Senhor, e você acha que eu vou me entregar aonde? Quero te renovar. Morri para te livrar disso. Pois que descanse em paz. Não pegue de volta esse pecado. Vá para um Deus que te ama, que está com os braços abertos e diga, Jesus, sinto muito, me perdoe. Eu quero uma nova vida. A escolha é sua. Por que você tem o prazer de me torturar? Sua. É sua. Eu conheci uma garota no Alasca que me procurou após uma reunião. Ela disse, Pen, sou uma virgem reciclada. Legal. Mas que merda é essa? Porra, Ela disse, quando eu tinha 15 anos eu fiz sexo, fui deixada com muita dor e sabia que isso não era o que eu queria continuar fazendo, mas eu tomei a decisão de não fazer sexo de novo. Eu pedi a Jesus para me perdoar e me comprometi com Deus que jamais faria sexo novamente até casar. Ele fala que quer esperar o casamento. Ótimo. Quando se casar, você vai olhar pro rapaz e vai ter que dizer, fiz sexo quando eu tinha 15 anos. Vai ter que contar seu passado. Você não terá como não dizer por onde esteve. Você é maluca! Mas ela vai poder olhar pro rapaz e vai poder dizer, pelos últimos 3 anos, os últimos 5 anos, os últimos 7 anos, seja o que for, eu me guardei pra você. Puta que pariu! Eu desisto dessa merda! Como é que uma mulher consegue aceitar uma porra de uma história dessa? E saberemos que tipo de dano permanente foi feito porque temos um período de anos para garantir que ela está ok. Você é completamente louca. Podem ir embora hoje, levando a dor com vocês. Ou podem deixar essa dor na cruz. Isso não existe! Ele ama vocês, quer dar o melhor a vocês. Confiem nele e deixem a dor lá.
É só pra lá mesmo que você pode me levar, pro apogeu da bosta. Eu só saio daqui se for pra te matar. Se você está aqui e nunca fez sexo, ainda tem sua virgindade, deixe-me falar com você. Mas você vai acabar morrendo gorda, sozinha, virgem. Você tem algo muito especial e muito valioso. Vale a pena o que for preciso para conseguir um relacionamento permanente sem passado, sem medo, sem fantasmas. Beber demais? Eu tenho a ver com a vida dos outros, tô nem aí, porra. Cheio de problema na minha vida, porra. O som que não entra, uma merda. Porra, eu tô chato pra c... Eu sei que não vai ser fácil e tem gente que vai rir de você. Que vão olhar nos seus olhos e dizer, não está fazendo sexo? Todo mundo está fazendo, tem algo errado com você. Vamos lá, o que é de errado com você? Não ligue pra isso. Significa que você tem a cabeça de uma menininha de 13 anos virgem, bobinha, que não sabe nada da vida. Uma estudante do 2º grau veio ao meu consultório um dia. Ela disse, Pé, eu sou virgem, estou cansada dos meus amigos me provocarem por causa disso. Eu disse, isso é ótimo. Em primeiro lugar, isso quer dizer que você é um exemplo de algo que eles não conheceriam. Eu acho isso incrível. Você está propensa a definir um padrão para os seus amigos. Isso é bom. Vai embora. Vai procurar um médico. Não se aborreça com isso quando começarem a te provocar por ser virgem. Quero que olhe bem nos olhos deles e diga isso. Qualquer dia, poderia escolher ser como vocês. Mas vocês nunca mais serão como eu. Porque depois que está feito, já foi. Demora só isso para ir embora, mas é preciso caráter, integridade e autorrespeito para esperar. E você vale isso. Vamos. Às vezes acasalamos e dormimos. Acasalam? É? Vocês fazem sempre? Sempre que dá vontade. Uhum. Assim tão fácil. É. Porque depois que está feito, já foi. Demora só isso para ir embora, mas é preciso caráter, integridade e autorrespeito para esperar. E você vale isso. Vale isso. Vai ser fácil esperar? Você está simplesmente declarando para o mundo que você não faz sexo e que você... Não, vai ser difícil. Há muita pressão para que faça sexo. Pessoal, eu respeito muito os adolescentes de hoje em dia que conseguem dizer não. Há muito... Isso me assusta um pouco, cara. Porque eu fico imaginando a geração daqui a 20 anos e eu não sei como é que vai ser. Não. Há muito mais pressão em vocês do que havia em mim. Muito mais. O problema é que há muito mais consequências para vocês do que podia haver para mim. É por isso que é tão importante que vocês obtenham ajuda. Eu tive a sorte de ser criada por pais que me amavam muito e através desse amor, eles estabeleceram limites para me ajudar a dizer não ao sexo. Isso me assusta. Gente com probleminha me assusta. Todas essas... Eu tive a sorte de ser criada por pais que me amavam muito e através desse amor, eles estabeleceram limites para me ajudar a dizer não ao sexo. Vai pra porra! Se acham que seus pais são severos, imaginem os meus. Eram piores e eu sou quase ajustado. Que pena, né? Eu sobrevivi. Eu tive algumas regras. Eu vou falar de algumas que acho que serão úteis. A primeira era esta. Nenhum encontro, namoro até os 16 anos. Depois, quando você fica adulta, fica lá meio neurótica, pega uma arma, sai matando todo mundo na faculdade. Posso provar estatisticamente que quanto mais cedo namorarem, se meterão em mais encrencas. Basta começar para ter problemas. De te dar uns tapas, sabia? Outro desses limites era este. Devíamos nos encontrar em grupo. Nenhum encontro sozinhas até concluirmos o 2º grau. Pediam para nos encontrarmos em grupo. Bem, eu achava isso divertido porque conseguia ver mais de um garoto por vez. E daí? Eu nunca perdi minhas amigas porque namorava. Já viram isso acontecer? Você tem uma amiga, são íntimas, fazem coisas juntas, você sabe que ela tem uma vida. Ela começa a namorar alguém e ficam super colados. Não conseguem fazer nada sem o outro. Lift my eyes to skies of up above. Listen to me, this is how I feel. Since I knew you, all my thoughts are real. You're the only one I wanna do. Everything's new. Outro. Um dia eu liguei para uma amiga e disse, oi, vamos ao shopping? E ela disse, eu não sei, vou pedir pro Jerry. A vida é sua. Pode ser assim quando casar, não precisa começar agora. O diabo. Se encontrar em grupo vai te ajudar a manter seus relacionamentos em perspectiva. Meninas, eu vou falar uma coisa. Há um índice fenomenal de estupros em encontros nos campi de 2º grau. Eu nem posso começar a dizer a dor que eu vejo todas as semanas quando se trata dessa questão.
E ela havia sido sodomizada e estuprada. Me ouçam. Você foi assaltada sexualmente, forçada a fazer sexo contra a sua vontade. Por favor, conte a alguém. Esta garota foi molestada em St. Louis há 7 meses. Ela tem 12. Oh, meu Deus. Não espere. Não espere uma semana, um mês. Conte a alguém imediatamente. Precisamos te dar alguma ajuda. É importante que você conte. Mas me ouçam. Há 2 coisas simples que podem fazer para reduzirem bastante o risco de serem estupradas no encontro. 2 coisas simples que podem reduzir seu risco a quase 0. Estão prontas? Número 1. Não bebam. Em 90% dos estupros em encontros, o álcool está envolvido. Não bebam. Número 2, nunca fiquem sozinhas com um rapaz onde ninguém possa ouvi-la se gritar. Isto é, sozinhos na casa dele, na sua casa, sozinhos no carro. Tenham alguém em quem confiem por perto. Encontros em grupo te protegem. A próxima coisa que precisam fazer é impor alguns limites. Tem que estabelecer limites antes de se encontrarem. Precisam dizer, isto é o que eu vou fazer e isso não vou fazer. Bom, então, por favor, sim. Vou fazer. Eu conheci meu marido na faculdade e, por fim, ele me notou. Não foi isso que eu te perguntei. Há um longo tempo, ele me chamou para sair e disse, antes de sairmos eu gostaria de conversar. Podemos nos ver na lanchonete? Nós morávamos no campus. Nós almoçamos juntos. Ele olhou para mim e disse... Tá a fim de transar? Disse, eu nunca fiz sexo, não pretendo fazer sexo até me casar. Vai ser viado assim no cu da tua mãe! Mas não aconteça. Aqui está o que vai e o que não vai acontecer neste relacionamento. E ele foi direto ao assunto. Então disse, se não conseguir lidar com isso, namore com outra pessoa. Sorte desse homem. Sabe, ele me disse no início do relacionamento que era digno de confiança. Estão fazendo isso, garotos? Estão definindo regras para os seus relacionamentos? Precisam fazer isso. Precisam fazer. Ação! Que horror! Tomando no cu da choque! Isso, garotas precisam fazer isso também. Precisam olhar para os seus namorados e dizer... Por favor, me come! E ele fala... É isso, este é o limite. Aqui está, vá direto ao assunto. Coloque as cartas na mesa desde o início. Diga, esses são os meus limites. Oh, mas eu ficaria... A gente precisa comer um saco de sal com a pessoa pra saber quem ela é. Tão constrangida. Quer dizer que eu preciso falar sobre limites com ele? Eu ficaria muito envergonhada. Se não é madura o bastante para isso, não está pronta para namorar. E tem que esperar até poder. É importante piscateira. Falar sobre isso. Eu quero que leve uma ficha de telefone em todo encontro. Não saia de casa sem isto. Essa é sua ficha de emergência. Deve tê-la com você onde possa encontrá-la facilmente. Você vai ao encontro, ele começa a dizer, vem cá, podemos fazer isso. Isso não é sexo. Todo mundo faz isso. Vem, vamos lá. Isso é... Eu te amo. Você pega a sua ficha, olha docemente para o namorado e diz, eu não sei disso, mas aqui está uma ficha. Ligue para o meu pai. Pergunte para o meu pai se ele concorda que façamos. Que pai não na porra do mundo ia achar normal isso, cara? Você fala isso. Aqui está uma ficha, ligue para minha mãe, ela está em casa. Cara, se eu falar uma porra dessa pra minha mãe, ela me dá uma bufetada na fuça que eu perco 3 dentes. Eu direi não para os meus filhos sempre que for preciso. Sabem por quê? Eu os amo. Os amo. Que amor é esse? Eu já vi muita dor em 9 anos. Eu não quero isso para os meus filhos. Tenho pena do primeiro rapaz que pedir para sair com a minha filha. Porque teremos uma conversinha. Desliga essa maldita luz! Desculpa. A primeira menina a quem meu filho pedir para sair, eu vou chamá-la e dizer, vamos almoçar, eu pago. Este é o meu filho que amo. Toque-o e morrer. Ei, sou eu que é uma ameaça? É uma ameaça? O que você está sugerindo? Amo meus filhos. Rapazes, não se esqueçam que a garota com quem saem é filha de alguém. E o rapaz também. Alguém investiu a vida neles. São importantes para alguém. Não ousem machucá-los. Não ousem. Antes do 2º grau, comprometi-me a esperar. A mídia me pergunta onde quer que eu vá. Os jovens conseguem decidir não fazerem sexo e manter esse compromisso? Isso é mesmo possível? Isso é realista? Isso é uma obsessão. Isso é loucura, uma doença. Com certeza. Posso mostrar centenas de estudantes que fizeram essa escolha e esse compromisso e estão mantendo. Eu estava acampando com minha amiga
Estávamos voltando para a barraca juntas e eu disse, Jodie, quero esperar para fazer sexo. E você? Ela disse, sim, eu também. Então vai me ajudar? Eu vou te ajudar. Jodie, serei seu pior pesadelo até se casar e te dou permissão sobre mim. Você tá se afundando cada vez mais na bosta. Te dou permissão para bater na minha cabeça se eu começar a fazer escolhas que poderiam me machucar. Jodie foi a minha melhor amiga e colega de quarto por 2 anos na faculdade. Eu voltava pro quarto após o encontro, ela estava estudando e perguntava por onde esteve, quanto tempo ficou lá, o que estavam fazendo. Ela é uma boa amiga. Mas você é louca. Ela acabou casando-se com um cara que começou a namorar no 1º ano do 2º grau, 8 anos depois. E deixaram sexo para a noite de núpcias. Ela me pediu para ser madrinha no casamento dela e ela foi no meu. De todas as amigas com quem eu cresci, há uma com quem ainda converso. E é Jodie. Porque era minha melhor amiga. Você tem uma amiga assim? Não. Deus me livre, não. Não. Uma melhor amiga? O tipo de amiga com quem você senta e diz, você é importante pra mim, você tem valor, espero ser importante pra você, quero te ajudar a tomar boas decisões. E é assim, se você começar a fazer uma escolha que poderia te machucar, vou bater na sua cara, vou dar cascudos na sua cabeça, vou te lembrar do quanto é valiosa. Encontre alguém assim, você precisa, é importante. Eu, a histérica de novo. Eu disse no início que não poderia decidir por vocês. Gostaria de poder. Ela veio da... Passei muitos anos da minha vida lidando com a dor. E não quero isso para vocês hoje. E estou pedindo que pensem um pouco sobre as escolhas que estão fazendo. Creiam que há um Deus que os ama e quer dar a vocês... Só tem infetina. E porque ele os ama tanto, ele impôs limites e disse, aqui está, casamento. Guardem isso. E dentro desse limite, tudo será incrível. Ultrapasse esse limite e haverá dor. Olha, minha vida, tá me criticando? Fiquem aqui. Eu tô indo embora, espero nunca mais ter que olhar na tua cara. It's raining.